É engraçado que o residente ele aprende a cuidar de doença coronariana com lesão de tronco, choque cardiogênico, mas quando você termina a residência, dá um verdadeiro pânico quando você chega na frente de um paciente sem sintomas que vem para fazer um check-up. É engraçado que a evidência vem muito fácil para casos difíceis e raros, mas ela é muito escassa e não vem na nossa mente nenhum trabalho nesse cenário do check-up, no cenário do paciente que vem simplesmente para uma avaliação cardiológica, para uma avaliação clínica. E é engraçado, não se espantem, eu considero que talvez seja o cenário mais difícil do ponto de vista da evidência de você manejar esse doente. Não há dúvida do que fazer diante de um infarto com supra, não há dúvida diante do que fazer diante de um choque cardiogênico, mas a gente tem muita dúvida do que fazer diante de um paciente que chega para você no consultório assintomático, pedindo simplesmente uma avaliação cardiológica, e é exatamente nesse cenário que a gente vai trabalhar. E agora o tempo é da Vivi Rocha, da Vivi Giraldez, para apresentar para a gente essa aula sobre check-up sem picaretagem. Adorei o título do Pablo. Eu também. E falar para a gente o que a gente tem de evidência nesse cenário tão difícil do paciente menos grave, mas que também precisa de respostas. Bom, Edu, gostaria de agradecer muito o convite de vocês. Eu sou fã desse programa, eu acho que é um programa de muito sucesso, com aulas excelentes. Eu fui participante, ouvinte de algumas, e então eu estou muito feliz de participar. Eu espero que eu consiga atender às expectativas. Eu tenho certeza de que vão continuar muitas dúvidas, eu acho que é um assunto extremamente extenso. Até conversei com o Pablo sobre a questão das intervenções, quer dizer, a gente vai cobrir uma parte aqui do check-up, não vamos discutir as intervenções feitas a partir de um check-up, nem discussão dos resultados positivos dos exames, né? Mas a gente vai tentar embasar ali a realização de vários dos principais exames dentro do check-up. Vamos lá. E, claro, eu não vou cobrir toda a gama de exames que existem, mas a gente pode discutir depois, se for do interesse de vocês, né? Bom, eu tenho um conflito de interesse em relação a isso, que é o fato de eu trabalhar num serviço de check-up, mas eu acredito que isso não tem interferido em nada na aula, porque realmente não são opiniões pessoais, são opiniões absolutamente baseadas na literatura, né? Deixa eu só tirar aqui. Bom, o que seria então o check-up? Né? A definição, ela é do envolvimento, do contato entre um profissional de saúde, né, e em um indivíduo assintomático, em associação a testes de screening, né, para avaliar a saúde geral desse indivíduo. E a proposta é sempre a mesma, claro, o tipo de check-up varia, né, obviamente, depende muito do provedor, depende do próprio médico, para definir que gama de exames vão ser pedidos, mas a proposta é sempre prevenir doença futura através da detecção precoce de doenças e ou de fatores de risco para essas doenças. E, obviamente, existem potenciais vantagens e desvantagens do check-up que são extremamente intuitivas, né? As vantagens se relacionam à proposta, né? Seria a identificação de precursores ou fatores de risco para determinadas doenças, e aqui eu estou falando de uma forma geral, não só cardiovasculares, então fatores de risco como hipertensão arterial, dislipidemia, mas também, obviamente, exames que envolvem outros sistemas, né? Então, adenomas coloretais, por exemplo. A identificação de doenças em estágios iniciais ou que ainda não tenham se manifestado. Então, assim, aqui as doenças já existem, mas podem estar em estágios iniciais, propiciando aí que haja um tratamento efetivo que mude o curso natural dessa doença, né? E, obviamente, a introdução de medidas preventivas, quer dizer, se você faz um diagnóstico e não discute sobre ele para que ele seja, de alguma maneira, modificado, também não vai ter nenhum tipo de desfecho positivo esse check-up, né? E as potenciais desvantagens também são muito intuitivas, que, obviamente, se você faz uma série de exames
gerais, né, sem que sejam direcionados a um determinado sintoma, haverá um excesso de diagnósticos que podem não ter impacto na morbimortalidade, né, com tratamentos desnecessários decorrentes do excesso de diagnósticos, efeitos psicológicos, né, seja por ansiedade, por um resultado falso positivo, seja até um comportamento inadequado, por exemplo, a não cessação do tabagismo mediante resultados satisfatórios. E, obviamente, o custo. E antes de a gente se focar, na verdade, no check-up cardiovascular, eu gostaria de mostrar o que existe de evidência, ou pelo menos uma grande meta-análise que avaliou a evidência sobre fazer check-up ou não fazer check-up. E aqui eu estou falando do check-up geral, né? E foram 17 trials randomizados que compararam, então, o efeito do check-up, né, da oferta sistemática de um ou mais check-ups versus o usual care, que seria não fazer check-up. E o resultado, a princípio, é extremamente desanimador. Vejam que não existe nenhuma modificação de vários desfechos duros, né? Mortalidade total, mortalidade por câncer e mesmo desfechos cardiovasculares como mortalidade cardiovascular e eventos não fatais, né? Mas aí a gente poderia ir embora a partir de agora, né? Então vamos parar com isso porque não tem nenhum tipo de benefício. Na verdade, não é bem assim. Existem muitas críticas a esses vários estudos. Primeiro, muitos desses estudos são antigos, não existia um componente de intervenção em estilo de vida. Houve de lá para cá vários desenvolvimentos terapêuticos, mudanças em cutoffs diagnósticos, né, como por exemplo em dislipidemia e diabetes. Existe naturalmente uma autosseleção de indivíduos que estão mais motivados, que têm um menor risco cardiovascular, uma menor mortalidade, né? Então, geralmente aqueles indivíduos que não participam desses estudos, na verdade, são os que deveriam ter mais esse tipo de serviço, né? Precisariam ainda mais de prevenção. Mas o mais importante que eu acho é que, na verdade, nos países em que esses estudos foram realizados, existe a figura do primary care, né? Então, esses estudos não levaram em conta o que o primary care, que seria, né, o clínico desses indivíduos, já faz, né? Esse primary care já vai examinar, já vai pedir vários exames. Então, na verdade, muitos desses indivíduos que não receberam esse check-up sistemático já passam no primary care, que pede os respectivos exames, né? Então, realmente, eu acho que existe uma crítica grande a esse tipo de meta-análise, mas eu quis trazer para vocês, porque é uma meta-análise do ano passado e extremamente ampla, né? Bom, mas do ponto de vista cardiológico, eu resolvi me focar nisso porque realmente o assunto é muito extenso, né? E a avaliação cardiológica em assintomáticos, ela faz total sentido, né? Existe uma plausibilidade biológica, um racional, né? Que todo mundo conhece. Um dos principais pilares desse racional é o fato de a doença cardiovascular isquêmica ainda ser a principal causa de morte no mundo. Isso no mundo e no Brasil também, né? Então, esse paper do Lancet de 2018 mostra que a doença cardíaca isquêmica, de uns anos para cá, passou a ser não só a principal causa de morte, mas também a primeira causa de anos de vida perdida no Brasil, né? Então, existe um racional que, obviamente, passa pela prevalência da doença cardiovascular aterosclerótica, de ser a principal causa de morte no mundo, e também pelo fato de a doença cardiovascular aterosclerótica e de seus fatores de risco serem frequentemente assintomáticos. Inclusive, isso a gente ouve desde a faculdade, né? Eu acredito que ainda seja verdade em grande parte, a morte súbita pode ser a primeira manifestação de doença arterial coronária em mais ou menos 50% dos casos, né? Além de tudo isso, é importante dizer que essa causa de morte se mantém ainda como principal causa de morte pela implementação subótima de estratégias de prevenção, né, e fatores de risco não controlados. Então, realmente, existe um racional extremamente robusto para que seja feito esse check-up cardiológico, né? Mas, infelizmente, o racional, a plausibilidade biológica não são suficientes. Então, a gente precisa realmente buscar evidência de que fazer esse check-up ou alguns componentes desse check-up vai mudar de alguma maneira o curso dessa doença, né? E aí eu vou, ao longo da aula, falar sobre os principais componentes desse check-up cardiovascular. Como eu falei, eu não vou cobrir todos,
né? Mas eu vou tentar realmente cobrir os componentes mais importantes e mais intuitivos de um check-up cardiovascular. Primeiro, a estratificação de risco cardiovascular, né? Existe, obviamente, um racional para essa avaliação, né? Essa avaliação calculada de risco, né? Porque ela é a base das condutas atuais para a prevenção primária, né? A gente avalia o benefício da MEV intensiva, da modificação de estilo de vida intensiva, e avalia os benefícios versus danos da terapia farmacológica, principalmente do uso de hipolipemiantes, mas também de outras medicações, né? Então, o objetivo da estratificação de risco é maximizar o benefício líquido e minimizar esse NNT, ou seja, para que haja um menor número de pacientes devendo ser tratados com uma determinada medicação em prevenção primária, para que haja um evento a menos de doença cardiovascular. E aí eu trago novamente uma revisão da Cochrane, que foi de 2017, que avaliou especificamente o cálculo do risco em relação à modificação de desfechos, né? E aqui foram 41 estudos clínicos controlados randomizados, envolvendo quase 200 mil indivíduos, e foram avaliados diversos tipos de score. Então, aqui, eles não se ativeram a um score específico, mas foram avaliados diversos, né? O Framingham Heart Study, o SCORE, que é da Sociedade Europeia, PROCAN, e também o ACC-AHA de 2013, que, na verdade, é a mesma equação que a gente usa hoje, né, na diretriz de 2018. Então, foram vários scores. E, novamente, é meio decepcionante, né, porque a meta-análise não mostrou mudança de desfecho duro, né? Mas vejam aqui, existe uma qualidade para essa evidência baixa, ou vários problemas, enfim, heterogeneidade de estudos, etc. Mas algo que foi interessante, que, enfim, não é completamente definitivo, você não pode dizer que isso afetaria desfecho duro no futuro, mas existe uma grande esperança aqui nessa meta-análise, porque esses vários scores de risco mudaram vários desfechos substitutos, né? Que a gente sabe que, obviamente, vão afetar desfechos duros a princípio, lá no final. Então, o cálculo desses scores levou à diminuição do colesterol total, diminuição de pressão sistólica, a diminuição do risco calculado cardiovascular, menos eventos adversos, embora os resultados ali sejam imprecisos, e mais prescrição de medicação hipolipemiante e antihipertensiva. Claro que existem danos potenciais advindos da medicação, mas nós sabemos também que a prescrição maior dessas medicações provavelmente irá beneficiar esses pacientes, né? Então, essa é a evidência maior aqui, do ponto de vista de meta-análise, da realização de score de risco versus não realizar, né? Então, obviamente, existe a necessidade de estudos adicionais para avaliar o papel desses scores de risco na prevenção primária, mas, por hora, o uso desses scores validados parece ser apropriado. Então, todas as diretrizes, na verdade, elas indicam a realização de algum score de risco, né? Não especificamente de um, mas de algum, né? Parece ser seguro e, pelo menos, moderadamente eficaz para o controle de fatores de risco, né? E aí, a segunda pergunta, né? Quer dizer, qual o score de risco que eu vou utilizar? E essa é uma pergunta mais difícil para responder, né? Obviamente, todos eles são imprecisos, né? Se houvesse um perfeito, a gente não teria tantos. E esse aqui é um exemplo de estudo que mostra essa imprecisão, né? Esse estudo de 2015 mostrou principalmente uma superestimação, e aqui a gente vê, na verdade, aqui os indivíduos foram divididos em DCs, né? E você tem aqui os eventos observados em relação aos eventos preditos. Vejam aqui que existe um excesso de predição de risco em relação ao que é observado na maioria dos scores, no Framingham tradicional, aqui no global, aqui no ATP3, né? Aqui no American Heart de 2013. O Reynolds Risk Score parecia nesse estudo um pouquinho mais calibrado, mas por outro lado, em mulheres ele subestimou. Então, existe aí uma misestimation, né, digamos assim, uma estimação realmente imprecisa pelos vários scores, né?
E, então, nenhum score de risco é apropriado a todos, né? No size fits all. Então, você vai superestimar o risco em alguns, vai subestimar em outros. Por exemplo, indivíduos com doenças autoimunes, HIV, baixo nível socioeconômico, hipercolesterolemia familiar, podem ter, por esses scores, um risco subestimado, ao passo que indivíduos de nível socioeconômico mais alto podem ter o risco superestimado, né? Daí, então, que a gente vai comentar mais para frente, a plausibilidade para o uso de fatores agravantes de risco e de algum biomarcador, como, por exemplo, o score de cálcio, né? E aí, por fim, falando de score de risco, como eu tinha falado, todas as diretrizes, elas consideram como classe 1 realizar, nesses indivíduos assintomáticos, o cálculo do score de risco em 10 anos, né? Bom, na diretriz brasileira, né, foi sugerido o score de risco global, né, cujos desfechos não são apenas coronários, mas também cerebrovasculares, doença arterial periférica e insuficiência cardíaca, né? O score de risco global foi baseado em 12 anos de segmento, né? Então foi uma modificação do Framingham, mas o que é mais importante dizer é que poderia ter sido também outro score, porque, na verdade, nós não sabemos a performance desse score ou de qualquer outro na população brasileira, né? Não existe nenhum score de risco que tenha sido validado para a nossa população. Então, a gente não sabe se a gente está superestimando, se a gente está subestimando. Acredito que seja melhor do que não fazer, mas existe aí essa possibilidade de super ou subestimação do risco na nossa população, né? Nós teremos, até falei com o Márcio Bittencourt, porque ele está avaliando isso no ELSA, né? Que é aquela corte lá do HU, com milhares de pacientes, e ainda não tem desfecho suficiente para que haja esse tipo de análise, mas haverá, né? Bom, agora, fora o cálculo do score de risco, né, avaliação de outros fatores que eu vou falar isoladamente, também são quase que óbvios que eles farão diferença e precisam ser integrados ao nosso check-up cardiológico, mas eu acho que é importante que a gente fale da evidência por trás, né, de cada um desses componentes e também do intervalo de medida entre um check-up e outro, né? Então, a aferição da pressão arterial talvez seja a mais óbvia de todos, né? Ela precisa estar no check-up, obviamente, porque a hipertensão arterial é extremamente prevalente, frequentemente assintomática, tratável, e mediante o tratamento existe uma grande mudança no curso da doença cardiovascular. Então, aqui, né, todos os cardiologistas conhecem esses dados, mas só revendo, né? Obviamente aqui epidemiologicamente como a pressão arterial sistólica se relaciona com risco nas várias faixas etárias, e aqui o quanto a redução da pressão modifica desfecho, né? Então, a cada 10 milímetros de mercúrio de redução da sistólica, o quanto a gente tem de benefício sobre eventos cardiovasculares, doença coronária, AVC, etc. Bom, como é recomendada essa medida, né? Na verdade, já falo sobre isso, mas aqui o US Preventive Task Force Services recomendando como classe A, né? E quem acompanha as recomendações dessa sociedade sabe o quanto ela é rígida, né? Então, obviamente, medida da pressão arterial é grau A, né? Com um net benefit, um benefício líquido substancial, né? Que é muito difícil conseguir aqui essa recomendação. E em relação aos intervalos, né? Aqui varia um pouco de diretriz para diretriz, mas a diretriz brasileira, por exemplo, de hipertensão, recomenda a medição da pressão arterial a cada 2 anos para os adultos com pressão menor ou igual a 120/80 e anualmente para aqueles com pressão maior do que isso, né? Maior do que 12/8 e menor do que 14/9, porque obviamente depois disso o indivíduo já é hipertenso, né? Bom, em relação ao rastreamento do diabetes, né? De novo, aqui só revisando o que todo mundo sabe, né, que é a associação de diabetes com risco, não só de doença coronária, mas de cerebrovascular, aqui entre 2 e 3 vezes em relação aos não diabéticos, e aqui o valor da hemoglobina glicada, né, na verdade, o valor da glicemia em relação a risco, quer dizer, aqueles indivíduos com uma glicemia menor
vão ter um risco menor do que aqueles que têm o diagnóstico com uma glicemia maior, né? E aqui, naqueles indivíduos que não sabem que têm diabetes, também, obviamente, um aumento aqui do risco, quanto maior é essa glicemia, né? Em relação ao tratamento do diabetes, a gente sabe da diminuição dos desfechos microvasculares. Em relação aos macrovasculares, é um pouco menos evidente, mas existe, né, essa diminuição, e principalmente com as drogas novas, inibidores de SGLT2 e mesmo os agonistas de receptor de GLP-1, esses desfechos têm sido reduzidos com essas drogas novas, né? Mas isso aqui não é o escopo da aula. Então, só para dizer que, obviamente, faz sentido rastrear diabetes. Aqui, a recomendação do US Preventive Services Task Force, que seria em adultos entre 40 e 70 anos com sobrepeso ou obesos, né? E aqui a sugestão é que haja, se a glicemia for normal, enfim, se os parâmetros glicêmicos testados forem normais, uma reavaliação em 3 anos seria razoável, né? E, finalmente, a avaliação do perfil lipídico, né? Também aqui, duas evidências muito fortes do racional, né, em relação à avaliação do colesterol, né? Aqui à esquerda é uma evidência epidemiológica, né? Então, assim, os níveis de colesterol total relacionados a mortes vasculares, de acordo com a faixa etária. Então, quanto maior o colesterol, maior o risco. E aqui à direita, a evidência em relação às estatinas, né? Quer dizer, se o colesterol aumentado aumenta risco, se você diminui com as estatinas, existe uma diminuição do risco. Porém, aqui eu gostaria de fazer um breve comentário em relação ao colesterol e risco cardiovascular calculado, né? Na questão do colesterol, talvez o cálculo do risco seja onde faz mais diferença, né? É você decidir qual aquele paciente que vai mais se beneficiar de um tratamento, uma redução do colesterol, né? Em geral, os hipertensos serão tratados, independentemente do risco cardiovascular. Os diabéticos também serão tratados. Existem nuances do tratamento que vão mudar com a estratificação de risco, mas, em geral, eles serão tratados. Em relação ao colesterol, é completamente diferente, né? Aqueles indivíduos com a medida do colesterol serão tratados de acordo com o seu risco cardiovascular, né? E aqui, esse gráfico ilustra muito bem como esse benefício muda, né? Então, vejam aqui, para a mesma redução aqui, 2,5 milimol por litro, que seria 100 miligramas por decilitro de LDL colesterol, você tem, naqueles indivíduos que têm mais de 30% de cálculo de risco, né, um número de mortes ou de eventos evitados para cada 1.000 tratados significativamente maior, mais de 10 vezes, do que naqueles indivíduos com risco baixo. Então, embora as estatinas, né, ou os hipolipemiantes reduzam o risco, eles devem ser prescritos naqueles em que realmente haverá um benefício líquido favorável. Claro, eu não estou falando de indivíduo com hipercolesterolemia familiar, mas dentro daqueles com LDL e colesterol menor do que 190, é esse risco que vai determinar o tratamento desse LDL colesterol. Bom, e quando a gente deve medir, existe uma orientação de screening universal, um perfil lipídico já na infância, pelo menos uma vez, e geralmente as diretrizes dizem entre 9 e 11 anos a primeira vez, mas no nosso indivíduo, o indivíduo que vai para o nosso consultório, eles são recomendados periodicamente. Então, aquele indivíduo que lá na infância fez e não deu nada, ele vai repetir ali pelo menos entre 40 e 75 anos, de uma forma periódica, né? O intervalo ideal entre as avaliações é incerto, mas uma alternativa razoável seria um perfil lipídico a cada 5 anos, ou antes, obviamente, em indivíduos de maior risco. Bom, então, a gente falou da parte mais óbvia. Agora a gente vai falar de outros exames. Quer dizer, a gente já tem o exame físico, obviamente, a história. Esses indivíduos, teoricamente, são assintomáticos. E medimos a pressão arterial, realizamos perfil lipídico, parâmetros glicêmicos, né? Que outros exames podem ser incorporados no nosso check-up?
Primeiro, para que fazer esses exames, né? Então, um primeiro objetivo seria o screening da doença arterial coronária, né? Ou de doença cardíaca estrutural, né? Para identificar a doença estabelecida. E um outro objetivo seria melhorar a estimativa do risco cardiovascular para ajudar a estimar o risco de um evento futuro. Então, são muito semelhantes esses dois objetivos, mas eles têm uma certa diferença, né? Então, você vai ou fazer o screening, né, da doença já estabelecida, seja coronária, seja estrutural, ou melhorar a estimativa de risco cardiovascular futuro, né? Bom, em relação ao screening da doença arterial coronária ou de doença cardíaca estrutural, aqui realmente a evidência é menor, né? Então, primeiro, não há testes laboratoriais, obviamente, que sejam diagnósticos, né, com capacidade para diagnosticar DAC. Esses testes anatômicos, TC com score de cálcio ou angiotomografia de coronárias, não são indicadas para o screening da DAC em indivíduos assintomáticos. Vou falar, obviamente, do score de cálcio depois, para melhorar a estratificação de risco, mas aqui para screening da doença não são recomendados, né? Em relação ao eletrodesforço, aí obviamente já existe uma evidência maior, mas certamente não na maioria dos indivíduos, né? Por quê? Várias razões, existe um valor preditivo positivo baixo em população com baixo risco de DAC, né? Com muitos testes falsos positivos que obviamente implicam em muitos testes adicionais e procedimentos desnecessários. Existem vários estudos que abordam essa questão, né? Eu escolhi um desses estudos, são estudos mais antigos porque essa é uma questão já abordada no passado, né? Eu achei esse bastante interessante, que foi o teste ergométrico em assintomáticos lá na Cleveland Clinic. Foram mais de 4.000 adultos, com uma idade mediana de 51 anos, a maioria homens, e com 34% tendo um ou mais fatores de risco, quer dizer, não são pacientes de altíssimo risco, né? O que aconteceu nesse estudo? 15% tinham uma resposta normal ao esforço, né? Um segundo teste foi pedido em 215 desses indivíduos, sendo o principal motivo resposta isquêmica. 126 fizeram CAT, com um resultado mostrando DAC grave em 19, ou seja, 0,44% da corte original. Né? Então, foram 4.334 adultos com DAC grave em 0,44% da corte original. 14% foram revascularizados. Isso provavelmente não aconteceria hoje, né? Depois o Edu pode dizer mais sobre isso, né? Mas provavelmente não aconteceria isso hoje. Gasto de mais ou menos $40.000 em testes ergométricos para identificar um caso de DAC grave, para o qual a ressonância, a revascularização pode não ser benéfica, né? Então, eu acho que com esse estudo, que dá vários dados aí em relação a novos exames, custo, a gente tem uma ideia de que talvez não seja uma boa solução fazer esse teste ergométrico em todo e qualquer assintomático que aparece no nosso consultório. O que dizem as diretrizes? US Preventive Task Force, em 2018, foi contra o screening de rotina em adultos de baixo risco de eventos coronários, né? Como era o caso desse estudo que eu mencionei, evidência insuficiente para recomendar a favor ou contra em indivíduos com risco aumentado, né? Então, a resolução é mais incisiva em relação aos indivíduos de baixo risco, que são a maioria daqueles que procuram serviços de check-up, ou mesmo o nosso consultório para avaliação de rotina, né? Então, é possível que haja uma evidência melhor, enfim, algum tipo de aperfeiçoamento, algum tipo de benefício futuro em indivíduos de mais risco, mas isso não ficou claro, né? Em relação ao American College, American Heart, em 2002, também havia pouca evidência para recomendar eletrodesforço de rotina em assintomáticos, mas eles recomendavam em diabéticos que iniciariam exercício vigoroso, principalmente para avaliar a possibilidade de morte súbita, né? E também em algumas populações específicas. Então, considerar em homens acima de 45 anos, mulheres acima de 55, que vão iniciar exercício, que eram sedentários, né? Indivíduos de alto risco e cargos de risco, então piloto de avião, enfim.
Em relação aos atletas, isso é uma dúvida ainda. A maioria das sociedades específicas profissionais sugere, né? Então, quando o atleta, né, tem um objetivo recreacional, ele pode ser indicado, mas não é mandatório, né? Então, sedentários assintomáticos que pretendem iniciar uma atividade, nenhum teste pré-participação é mandatório, mas ele pode fazer, né? Qual é a evidência? A evidência é duvidosa, mas existe esse consenso entre essas sociedades. Com o objetivo competitivo, a indicação é um pouco mais consensual, né? Então, a maioria dos guidelines recomenda uma avaliação específica. No caso da Diretriz Brasileira de Medicina do Esporte, né? Ela é um pouco mais ampla em relação à indicação, né? Aqui o eletro de 12 derivações de repouso, né? Para todos, né, que vão fazer algum tipo de exercício, seja lazer, amador ou profissional, e aqueles indivíduos, então, entre 35 e 59 anos, teriam, teoricamente, por essa sociedade, indicação de fazer, ou a consideração para fazer um teste funcional, né. Bom, então, isso foi em relação ao teste ergométrico. Em relação ao ecocardiograma, eu trouxe um slide, na verdade, porque não quero me alongar tanto, né? E é mais ou menos também consensual de que a maioria dos indivíduos assintomáticos, sem nenhuma indicação específica, não deva fazer o ecocardiograma de rotina, né? Ou nessa primeira avaliação, se ele não tem nenhuma especificidade para isso, né? Então, esse estudo foi muito interessante, de 2013, um estudo norueguês que avaliou todas essas anormalidades ao ecocardiograma, né? Então, anormalidades estruturais, e não encontrou, né, entre aqueles que foram randomizados para fazer ecocardiograma e aqueles que não foram randomizados para o braço de ecocardiograma, nenhum tipo de benefício, seja em mortalidade total, mortalidade cardiovascular, infarto, etc., né? O que é importante dizer sobre o ecocardiograma, na minha opinião, é que você tem que ter certeza de que esse indivíduo não esteja em algum grupo específico. Então, por exemplo, considerando um jovem que vem assintomático, obviamente o risco calculado dele é baixo, né? Mas ele tem um histórico familiar de morte súbita na família, isso é completamente diferente, né? Então, existem várias especificidades, várias nuances entre os pacientes que podem fazer com que aquele exame seja benéfico naquele paciente. Então, aqui a gente está falando, de novo, de pacientes, aqui no caso desse estudo, de meia idade, né, completamente assintomáticos, né. Bom, em relação, isso era screening de doença arterial coronária ou doença cardíaca estrutural. Então, screening de doença estabelecida, né? Agora, falando um pouco de biomarcadores ou exames que possam melhorar a estimativa do risco cardiovascular, ou seja, ajudar a estimar o risco de um evento futuro e, dessa maneira, planejar as terapias de acordo com esse risco, né? Para que haja para que o paciente seja o mais beneficiado possível, né? Bom, então, antes de falar sobre esses biomarcadores, é importante a gente dizer como isso é avaliado, né? Porque a gente, geralmente, simplesmente pensa na associação daquele biomarcador com o risco futuro de eventos, né? E isso não é suficiente. Existem várias outras métricas que têm que ser utilizadas para que aquele biomarcador seja de fato útil, para que o seu acréscimo ao que você já tem de fator de risco, pressão arterial, colesterol, etc., o acréscimo disso seja realmente benéfico, né? Então, como a gente avalia, né? Então, como eu falei, a associação estatisticamente significativa de um biomarcador com risco é uma condição sine qua non para se considerar a inclusão desse biomarcador aos scores de estratificação, mas não é suficiente. Então, a sua adição ao modelo de fatores de risco pode não melhorar a performance desse modelo de fatores de risco, então pode não ser útil, né? Então, como é que geralmente esses biomarcadores são avaliados? Através de vários métodos. Calibração é um deles, né? A calibração é o cálculo da concordância entre os desfechos preditos e os desfechos observados. Então, eles calculam, né, se a adição
daquele biomarcador vai calibrar melhor o modelo, né, para essa concordância entre desfechos preditos e observados. E discriminação, né? E as métricas de discriminação são bem populares, todo mundo conhece, né? A curva ROC, ou estatística C, que é justamente uma maneira de você discriminar aqueles indivíduos que irão desenvolver o evento daqueles que não irão desenvolver. Então, quanto maior a curva ROC, ou estatística C, maior o poder discriminativo daquele modelo, né? Então, você geralmente compara o modelo clínico, só com os fatores de risco, e versus aquele modelo clínico mais o biomarcador, para ver se existe uma melhora dessa curva ROC, né? E depois surgiram outros métodos de avaliação discriminativa, que eram a reclassificação, quer dizer, a capacidade daquele biomarcador, quando adicionado ao modelo de fatores de risco, reclassificar melhor o indivíduo, quer dizer, colocá-lo numa categoria de risco mais apropriada, seja uma categoria de risco mais baixo, seja uma categoria de risco mais alto, né? Bom, e vários marcadores, né, de aterosclerose subclínica já foram avaliados nesse sentido, né? A PCR ultrassensível, né, que, como vocês sabem, é uma medida de inflamação, a espessura média intimal carotídea e o score de cálcio coronário. São exemplos de marcadores de aterosclerose subclínica e que foram avaliados em relação a esse aperfeiçoamento da predição de risco, né? A proteína C reativa ultrassensível é uma forte preditora de eventos, né? Então, aqui, a meta-análise principal do Lancet em 2010, que mostra o quanto ela é preditora de risco. Então, quanto maior a PCR, maior o risco de DAC, de AVC, de mortes vasculares, né? O caso que é importante ser avaliado é se ela adiciona, né? Então, ela pode ser preditora, mas pode não melhorar muito o modelo, né? E aqui, um artigo que avaliou, enfim, através de vários estudos, né, a mudança dessa área sob a curva, né, dessa estatística C, sem a PCR e com a PCR. Vejam que muda muito pouco, né? Existe uma crítica à curva ROC, que ela é muito rigorosa, né, mas ela é uma métrica que é utilizada, né? Então, mudou muito pouco, né? Aqui, um outro estudo que avaliou, por exemplo, a capacidade de reclassificação, né, da PCR. E vejam aqui que houve aqui uma reclassificação, né? Aqui o NRI pela PCR, quando adicionada ao modelo clínico, em torno de 10,5%. Então, ela não muda a estatística C, né? Mas ela muda um pouco a reclassificação. Ela é capaz de reclassificar esses indivíduos, né? Mas a gente vai ver depois, quando ela é comparada, por exemplo, ao score de cálcio, ela é muito inferior, né? Vejam aqui, quando você adiciona o score de cálcio ao modelo, você melhora a estatística C e melhora as métricas de reclassificação. Bom, a espessura média intimal, né? A espessura média intimal, através do Doppler de carótidos, também é um preditor de risco. Vejam aqui a associação do IMT, né, através do Doppler de carótidas, com o IAM e com o AVC, né? Então, ela é um forte preditor de eventos futuros, mas de uma maneira semelhante, ela reclassifica pouco, ela muda muito pouco a discriminação de um modelo clínico, né? Então, vejam aqui, o NRI aqui para todos os pacientes, né? Muda em 0,8% a reclassificação. Por outro lado, indivíduos de risco intermediário muda um pouco mais, mas ainda muito pouco, né? Então, são biomarcadores, a PCR ultrassensível, o Doppler de carótidas para espessura média intimal e também para placa, né? Eles são capazes de mudar, né? Pelo menos a reclassificação desses pacientes, né? Mas é pouco. A tomografia com score de cálcio, ela tem um valor bem maior, né? Então, os vários estudos já mostraram isso, eu vou mostrar alguns desses para vocês, né? Então, aqui um estudo do MESA, né? Com quase 6 mil pacientes, segmento de quase 6 anos,
com uma mudança significativa da curva ROC, de 0,76 para 0,81. Parece muito pouco, mas como eu falei, é muito difícil mudar a curva ROC, então isso aqui é significativo. E uma reclassificação, vejam, na população total de 25%, e naqueles de risco intermediário, né, chega a 55%, né? E os pacientes podem ser reclassificados não só como risco alto, né, para risco alto, mas na maioria das vezes para risco baixo, ou seja, pacientes que provavelmente teriam o que a gente chama de de-risking, né? São pacientes que talvez não precisassem de uma terapia tão intensiva com estatina, por exemplo, né? Então, é um dado extremamente interessante. Aqui, um outro paper bastante importante, porque ele mostra que um cálcio zero, por exemplo, né, ele é um ótimo preditor ao longo de 15 anos. Isso aqui é mortalidade total, né, ao longo de 15 anos. Vejam, aqueles indivíduos com score zero, né, tem realmente um índice de morte muito baixo em relação às várias categorias de scores. Obviamente, quanto maior a sua categoria, maior o seu risco, né? E aqui, ó, nesse estudo, teve um NRI, que seria esse benefício líquido de reclassificação, em torno de 21%, né? E aqui uma comparação de vários desses biomarcadores em relação ao índice de reclassificação líquido, né? Mostrando que, na verdade, o score de cálcio foi superior, né? Em relação, por exemplo, em relação à espessura média intimal, vejam aqui, né? Em relação aqui o índice de tornozelo braquial, que eu não vou comentar hoje, em relação à PCR, né? Então, aqui 46% de indivíduos reclassificados. Desculpa, 10% aqui. Bom, e o próprio score de cálcio também é interessante em relação à seleção de candidatos ao uso de estatina. Então, o que eu falei foi das métricas, né? Falei das métricas que ele reclassifica melhor, ele discrimina melhor aqueles indivíduos com eventos, mas será que isso vai beneficiar os pacientes no final das contas? Não existe nenhum estudo randomizado em relação a isso, né? Isso, por exemplo, o US Preventive Task Force, ele considera a falta dessa evidência com estudo randomizado suficiente para ele não indicar, né? Mas, com muita dificuldade, a gente vai ter esse tipo de estudo, porque é um estudo que vai necessitar de um número gigante de indivíduos sendo avaliados por um número grande de anos, ou seja, seria um estudo muito caro, né? Então, é muito difícil que haja um estudo estratificando indivíduos, randomizando indivíduos para score de cálcio ou não score de cálcio para avaliar desfecho duro, se vai haver alguma mudança no desfecho duro final. Mas existem alguns estudos que sugerem fortemente que esse benefício vai ocorrer, né? Então, aqui trouxe 2 estudos. Esse aqui é um estudo, é uma análise do MESA, super interessante, né? Inclusive, o nosso colega Márcio Bittencourt, ele é o segundo autor, foi um dos estudos que, na verdade, fizeram com que o score de cálcio fosse incluído no processo decisório da diretriz americana, né, para hipolipemiante. Então, eles dividiram esses indivíduos entre aqueles para os quais era recomendada estatina, entre aqueles para quem era considerada estatina, que seria aquele risco borderline, né, entre 5 e 7,5, e aqueles para os quais as estatinas não seriam recomendadas, que seria o risco menor do que 5%, pela diretriz, pelo ACC-AHA, né, pela equação do ACC-AHA. Vejam, na verdade, que entre aqueles indivíduos para quem era recomendada ou considerada estatina, 41% e 57% dos indivíduos, respectivamente, tinham um score 0, né? E o que isso significava? Isso significava que esses indivíduos, mesmo com a estatina recomendada ou considerada, eles tinham um índice de eventos muito baixo, abaixo do índice que a diretriz recomenda para o uso de estatina, né? Então, falando em números aqui, né? Aqueles indivíduos para quem era considerada estatina ou recomendada e que tinham um score 0, tinham um índice de evento
abaixo de 5%, né? Então, teoricamente, o score de cálcio consegue prever melhor aquele paciente que vai ter um benefício da estatina, né? Um outro estudo bastante interessante, aquilo foi cálculo, né? Eles calcularam qual seria o benefício no final. Isso não aconteceu, né? Aqui, na verdade, foi um estudo em que os indivíduos de fato receberam, né, estatina e fizeram um score de cálcio. Né? Isso não foi randomizado, obviamente, não foi estatina guiada pelo score de cálcio, mas o que eles fizeram foi separar aqueles indivíduos que tinham score 0, né, e usaram estatina, daqueles indivíduos que tinham um score maior do que 0 e usaram ou não estatina, né? E o que eles viram? Que aqueles indivíduos com score 0, eles não tinham benefício, né, da estatina. Ao passo que aqueles indivíduos em que o score já aparecia, principalmente aqueles indivíduos com score mais alto, acima de 100, acima de 400, a estatina foi extremamente benéfica, né? Então, naqueles indivíduos em que o score é 0, usar ou não a estatina nesses indivíduos não mudou a taxa de eventos, né? Uma outra questão interessante e que tem que ser considerada, mas com um pouco mais de cautela, na minha opinião, é o uso de aspirina, né? Então, saiu nesse ano, né, um estudo que foi até uma ampliação de um estudo que já tinha sido feito do MESA, que procurou calcular, né, estimar, na verdade, através do cálculo do NNT e do NNH, quais seriam os pacientes que potencialmente se beneficiariam da aspirina, né? Então, eles calcularam o NNT, né, nos vários indivíduos, de acordo com as categorias de cálcio e também aqui de acordo com as categorias de cálculo, né, de risco estimado, e calculou o NNH, né, desses indivíduos. E eles viram que, na verdade, o NNT é extremamente alto, né, naqueles indivíduos com score 0, vejam aqui em laranja, muito acima do NNH, né, e que talvez houvesse um benefício líquido calculado da aspirina com cálcio maior do que 100. Isso é uma estimativa, o benefício é modesto, né, mas ele é potencialmente existente nesses pacientes com score de cálcio alto. Bom, a evidência, então, ela é suficientemente forte para que alguns biomarcadores sejam incorporados em diretrizes, né? Então, como vocês todos provavelmente sabem, o score de cálcio, ele foi incorporado aqui na diretriz americana, né? Como parte do processo decisório, aqui em indivíduos de risco intermediário, né? O score de cálcio é uma ferramenta interessante quando existe dúvida em relação ao início da estatina. Então, se existe uma dúvida, o paciente é de risco intermediário e o score veio 0, você pode não iniciar a estatina, né? Seria aí um de-risking, como eu já falei. Com exceção de alguns grupos, né, que têm uma chance maior, talvez, de placas não calcificadas. Então, seriam diabéticos, aqueles com história familiar de DAC ou tabagismo. Outros biomarcadores também foram incorporados, mas de uma maneira um pouco mais discreta. Então, por exemplo, a PCR, se for medida, ela pode, então, ser considerada aqui como um enhancer, como eles falam, que seria, então, um biomarcador para desempate no risco intermediário ou no risco borderline, se for medida, né, e for alterada. A diretriz europeia também considera o CAC, né, o score de cálcio maior do que 100, ou a presença de placas, também como um risco alto, né? Mas, como eu falei, o US Preventive Task Force, ele se absteve de recomendar qualquer coisa, né? Porque ele achou que a evidência era insuficiente, mas ele reconhece o aumento da discriminação e da reclassificação por esses biomarcadores, em especial o score de cálcio, né? Aqui, em relação a ultrassom para screening de aneurisma de aorta abdominal, só esse slide, na verdade, ela recomenda, né, uma vez, uma avaliação de screening para isso em homens entre 65 e 75 anos que tenham fumado, né? Bom, e aqui para terminar, pessoal, eu sei que está um pouco longa, né?
a gente poderia aqui passar a noite falando da avaliação cardiológica em grupos específicos. Eu trouxe só alguns poucos slides sobre os diabéticos, porque realmente é uma questão que é sempre perguntada o que fazer. E eu não sei, não vou esgotar esse assunto. Obviamente, eu acho que merece uma aula separada para isso, né? Mas alguns poucos comentários sobre isso, né? Por que talvez o racional fosse forte para a gente buscar a isquemia nesse tipo de indivíduo? Obviamente, a isquemia assintomática é frequente. Vários estudos, né, mostraram que existe isquemia assintomática nos diabéticos por várias metodologias. Então, esses estudos de AD, Dynamite, Bardot, mostraram ali na ordem de 20%, né? Porém, em geral, os resultados do screening não vão mudar a terapia medicamentosa, que já é agressiva, né? Então, hoje, as diretrizes são muito agressivas em relação ao tratamento do diabetes e dos vários fatores de risco envolvidos no diabetes. Então, muito pouco provavelmente, isso vai mudar a terapia medicamentosa, né? Possivelmente, o acréscimo da aspirina seria uma possibilidade, né? Mas seria realmente um benefício modesto, né? O benefício de revascularização isquêmicos assintomáticos é duvidoso, e isso, obviamente, o Edu, de novo, pode falar melhor do que eu, né? Então, aqui, 2 estudos, um estudo avaliando funcionalmente diabéticos, que é o DIAD, que é um estudo muito conhecido, mas o próprio Dynamite, o Bardot, foram negativos em relação à melhora de desfechos nesses pacientes que foram submetidos a algum exame funcional, né? Aqui foi a cintilografia, vejam que não teve qualquer mudança em desfechos. E aqui do lado direito, a angiotomografia, né? Então, não teve qualquer benefício nesses pacientes diabéticos assintomáticos, né? Então, em diabéticos assintomáticos não selecionados e bem tratados, obviamente que isso fique claro, né? Desde que bem tratados para redução de risco, o screening para DAC não melhorou desfechos clínicos. O score de cálcio é um exame mais novo, né? Então, é um exame que também fica com benefício da dúvida. Teoricamente, ele estratifica muito bem. A gente sabe que hoje o diabetes não é um equivalente isquêmico como era, né? Um equivalente de DAC como era considerado. Existe uma heterogeneidade enorme dentro do grupo de diabéticos, e o score de cálcio deixa isso claro, né? Vejam aqui, eles separaram os diabéticos entre aqueles com uma duração menor ou maior do que 10 anos e de acordo com o score de cálcio. Vejam que aqueles indivíduos com score de cálcio 0 e uma duração menor do que 10 anos, tem aqui uma sobrevida livre de eventos praticamente igual a de indivíduos não diabéticos, né? E aí, conforme a duração vai aumentando e o score de cálcio também, isso vai piorando significativamente até que realmente aqui a sobrevida livre de eventos de um indivíduo diabético com mais de 10 anos e um score maior do que 400 é extremamente baixa, né? E algumas diretrizes sugerem o score de cálcio. Obviamente ele não é classe 1 para o paciente diabético, né? Mas ele pode ser considerado. Então ele fica ali entre as diretrizes como uma classe 2A ou 2B. Aqui na diretriz brasileira, né, de diabetes, dentro da cardiologia, né, ele é considerado aqui como um estratificador para risco alto, né? Então, vejam aqui, por exemplo, um score de cálcio maior do que 10, estratifica aquele paciente diabético que era considerado intermediário pelo cálculo, para ser, então, um risco alto, né? E, finalmente, gostaria de concluir que o check-up cardiológico visa a redução de desfechos cardiovasculares, principalmente através da identificação precoce de fatores de risco para a instituição adequada de medidas preventivas, né? Em indivíduos assintomáticos, a evidência suficiente embasando a realização periódica de medida de PA, parâmetros glicêmicos, perfil lipídico, obviamente, a avaliação do status em relação ao tabagismo, né? Isso é óbvio. Apesar das suas imperfeições, recomenda-se o cálculo do score de risco por alguma equação. Como eu falei, não existe uma perfeita, mas que seja utilizada alguma para a estimativa do risco de eventos em 10 anos. E melhor seleção de pacientes para início ou intensificação de estatina, principalmente, né? Mas também algumas nuances de outros tratamentos, como o próprio tratamento da hipertensão, que também
tem a intensificação baseada na estratificação de risco, né? E biomarcadores podem ser utilizados para otimizar essa estratificação. A gente viu que o eletro de repouso, que o eletro de esforço, né? Mas também o de repouso tem existe uma evidência contra em assintomáticos de baixo risco, né? Mas podem ser sugeridos para a prática de esporte por algumas diretrizes específicas, né? PCR ultrassensível, Doppler de carótidas tem uma melhora mais modesta da discriminação e da reclassificação. E o score de cálcio tem uma maior evidência de melhora dessa estratificação e parece selecionar melhor os indivíduos com maior benefício de estatina e aspirina. Muito bom, Vivi. Meus parabéns aí pela revisão, na verdade, da evidência nesse cenário. A gente sabe que é uma evidência muito ampla. O pessoal do Lípides não sabe, mas na Tero a gente sempre lembra de vocês, viu? Eu digo que o nosso trabalho é fácil, porque o indivíduo que chega, no nosso caso, na prevenção secundária, vai ganhar aspirina, estatina de alta potência. Então não tenho muita dúvida em relação a isso, né? IECA e beta-bloqueador se for sintomático. Então, a gente tem uma facilidade grande no cenário da prevenção secundária, coisa que na prevenção primária, para mim, é muito mais difícil. Eu sempre digo que algumas coisas, principalmente em doença coronariana, tem uns cenários que está tão difícil que está fácil, né? O cenário mais fácil de decidir é o infarto com supra com choque cardiogênico. Alguém tem dúvida que vai receber terapia full, CAT, anjo primário, tudo mais? Ninguém tem dúvida que o tratamento de escolha vai ser percutâneo. Então, as grandes decisões, obviamente que é um paciente muito grave, mas as decisões são fáceis. Nesse cenário, as decisões são difíceis, exatamente porque o risco é mais baixo e a nossa conduta pode ser harmful no sentido de gerar exames desnecessários, no sentido de gerar tratamentos desnecessários. Eu sou um fã incondicional do score de cálcio, por tudo que você falou, pelo poder de reclassificação, por ser um gatekeeper, na verdade, do uso de estatina e de aspirina na prevenção primária, que, como eu falei, é um grande desafio. Mas eu pergunto para você aqui uma questão entre amigos, né? Perguntando aqui, em relação ao uso que a diretriz europeia recentemente colocou como 2B, eu adoro indicação 2B, porque não é 3. Né? Antigamente eu lia diretriz já procurando... Ajuda, né? Já ajuda, já não é proibido, já não vamos levar para o CRM. Então, em relação ao uso de angiotomografia de coronárias para pacientes diabéticos de alto risco. Então, a gente sabe que é um tema muito polêmico. Alguns estudos e subanálises do MESA têm mostrado que ele consegue estratificar adequadamente esse paciente. A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema de pedir só o score de cálcio. A gente acaba pedindo angiotomo e no consultório, vamos ser bem honestos aqui, todo mundo acaba pedindo angiotomo com score de cálcio. E eu queria saber, na verdade, a sua opinião sobre o uso desse estratificador para diabéticos, ou seja, angiotomo com score de cálcio para diabéticos de alto risco. Então, Edu, o que você falou é verdade, né? Quer dizer, a gente tem uma dificuldade muito grande em decidir, né? E quando a gente pede, a gente reza para que tudo seja normal, né? Porque quando não é normal, existe uma dúvida muito grande do que fazer, né? Em relação à angiotomografia, o que você falou é verdade, quer dizer, muita gente acaba pedindo, até porque o convênio não libera o score, mas pode liberar angiotomo, né? Eu acho muito complicado fazer. Eu acho que você pode até nos falar melhor sobre a questão da mudança, né, enfim, da doença em relação a procedimentos de revascularização, mas, assim, eu acho que, assim, para estratificação do risco, né, aquele indivíduo diabético que vem com score 0, principalmente depois de muitos anos de diabetes, ele tem um prognóstico excelente. Né? E você não vai fazer o de-risking desse paciente. Então, esse paciente está bem. Né? Ele pode ser que ele tenha alguma placa não calcificada que esteja obstruindo? Até pode, mas ainda assim o prognóstico dele é muito bom. E você não vai diminuir toda a terapia, né? Enfim, com estatina, você talvez não deu AS, né? Mas a terapia com estatina você não vai mudar, você vai tratá-lo muito bem do ponto de vista do diabetes, da hipertensão, então ele já vai ser extremamente bem tratado. Eu acho que é um problema quando a gente vem com um diabético, você pode falar melhor do que eu, um diabético sem sintoma que vem lá triarterial ou biarterial,
com uma doença obstrutiva. Assim, é muito complicado assim, em relação ao que fazer. Não sei o que você poderia nos dizer aí, Edu, em relação a isso. Você tem algum estudo que tenha mostrado algum tipo de melhora? Porque, puxa, se o isquímia foi negativo, tudo bem com todas as críticas, isso em paciente com isquemia moderada, grave, né? Isso, eu vi que assim, o subgrupo não mudou entre os diabéticos, né? Então, o que fazer com um paciente que é assintomático, né, mediante esse resultado? Na verdade, o melhor da angiotomografia é exatamente o rule-out, né? O descarte que ele dá. Com certeza, o poder de de-risk do score de cálcio e da angiotomografia, né, isso corroborado pela ausência de lesões, seguramente é o melhor cenário para o uso da angiotomografia. Eu concordo com você que a gente tem que individualizar muito essa população. A gente acaba pedindo, concordo com você, que a maioria dos doentes, só pelo score de cálcio, já seria adequadamente estratificado. Você já podia, por exemplo, iniciar aspirina nesse paciente, já que o uso de aspirina na prevenção primária é tão duvidoso mesmo entre os diabéticos. Então, é um excelente gatekeeper o score de cálcio. A única situação que eu veria nessa população onde mudaria a conduta seriam os casos extremos, como, por exemplo, lesão de tronco de coronária esquerda, ou seja, a identificação de um triarterial com lesões proximais, ou seja, a chamada angiotomografia de alto risco, onde de fato você poderia pedir uma cinecoronariografia e mudar a sua conduta indicando a revascularização mesmo assintomático, mas de novo, isso de fato seria uma exceção. Eu considero que o uso corriqueiro é perigoso. Eu estava vendo exatamente sobre isso, quer dizer, eu acho que tem que haver primeiro assim, saber quem são aqueles pacientes que se beneficiariam de uma revascularização que você está, por exemplo, mencionando, como nail esses pacientes, como a gente consegue identificar esses pacientes sem ter que colocar toda a população diabética, por exemplo, né, num exame como esse. Eu acho que vai ser uma minoria. Obviamente, a gente vai ter que, assim, teria que definir grupos dentro do grupo de diabéticos para, de repente, fazer essa estratificação. Esse é o desafio, né? A terapia de médias não é fácil, né? Às vezes na média não dá certo, mas alguns subgrupos se beneficiam. Mas só em não ser classe 3 eu já fiquei feliz, porque 2B está ótimo. Eu posso fazer e se você não quiser fazer, você não faz. Eu gostaria de abrir, né, para os demais professores comentarem. Vou abrir aqui a oportunidade para o professor Carlos Serrano, para fazer as perguntas e comentários dele, depois para as perguntas do chat, para aqueles que quiserem se manifestar. Serrano? Oi, Viviane, tá me ouvindo? Ei, Serrano, tô. Parabéns pela aula. Obrigada. Eu só queria fazer alguns comentários, um pouco, talvez até um lado filosófico, de um check-up, e uma parte é que no check-up eu vejo assim que o paciente, quando ele procura um médico para fazer um check-up, geralmente ele procura um cardiologista. Então, o cardiologista, às vezes, para os mais jovens, eles percebem que eles vão ver muitos pacientes não apenas para uma avaliação cardiológica, dúvidas assim. O cardiologista, às vezes, funciona também para fazer um check-up. Talvez mais porque o paciente tem medo de ter um infarto ou de ter um AVC, então ele acaba procurando o cardiologista. Aí eu sempre passo para os mais jovens que é importante aqui, nesse papel de check-up, o cardiologista também procurar outras situações, aproveitar que ele está fazendo o check-up para ver não apenas do lado cardiovascular. Sim. Então, fazer uma avaliação da segunda doença ou a primeira doença que mais mata, que é o câncer. Então, aqui, como eu faço pessoalmente, é aproveitar este momento que vem o paciente sem nenhuma doença e quer fazer um check-up, não focar apenas para as doenças cardiovasculares. Então, faz desde uma avaliação até, procurando até próstata, se for homem, um lado, às vezes, ultrassom do abdômen, lado do pulmão, e ver essa parte. Então, esse é um papel que o cardiologista, quando ele faz essa ação de check-up, para ele também procurar outras doenças e não focar apenas em doenças cardiovasculares. Porque o paciente não procura um reumato, um endócrino, um neuro, um cirurgião para fazer um check-up. E um segundo ponto que eu queria comentar é que aqui é uma oportunidade
um check-up para a gente fazer um diagnóstico precoce de doenças. Então, vou dar um exemplo aqui clássico, que aqui a gente não pode perder essa oportunidade. Por exemplo, uma colonoscopia. Então, a gente está lá, o paciente está ali, e você já aproveita e pedir uma colonoscopia e, eventualmente, você faz um diagnóstico precoce aí de um câncer tal nesse paciente. E, por fim, além desse diagnóstico precoce, o segundo ponto é muito que a gente já falou, é corrigir fatores de risco. Aí entra o papel da prevenção primária. Então, se ele tem hipertensão, se ele descobre que ele é hipertenso, ele descobre que ele é diabético, tem dislipidemia, então aí a gente age como fazer uma orientação nesse sentido. Então, são esses 3 pontos que eu queria acrescentar do papel do cardiologista e no check-up, o diagnóstico precoce de doenças e corrigir esses fatores de risco. Em cima do que foi falado, e só para terminar, eu também sou muito fã do score de cálcio, porque é uma oportunidade, quando tem um score de cálcio alterado, é mais fácil convencer o paciente, quando você mostra as placas na frente dele, que mostra que ele já tem doença. Então, fica mais fácil convencer ele a parar de fumar, tratar uma hipertensão, tomar medicação, porque ele já vê que ele tem a doença bem já instalada, mesmo assintomática. Mas muito obrigado, Viviane, pela participação. A gente acrescenta aí. Bom, tem algumas perguntas aqui no chat, Vivi. Vou escolher algumas para responder. Algumas você já meio comentou na aula, né? O Pinese está perguntando se você deixaria de dar estatina para um diabético em prevenção primária, com score de risco intermediário. Normalmente, em diabético, a gente não faz the risk, né? A gente não reduz risco nessa população. Exatamente. Da mesma forma, não deixaria, a não ser que realmente o LDL fosse menor do que 70. Né? Da mesma forma, o Peterson está perguntando no HF heterozigótica, com LDL entre 130 e 170, score de cálcio 0, se também deixaria sem estatina. Não, na verdade, porque, Peterson, na verdade, pacientes com mais de 190, pelas diretrizes, ele já tem que receber. Então, ele já fica fora da estratificação. Então, o HF, na verdade, é um dos grupos que não se beneficiaria da estratificação de risco tradicional, né? Então, assim, o HF, enfim, alguns grupos, por exemplo, sei lá, indivíduos com doenças autoimunes, que tem realmente uma doença diferente, então não fazem parte aí da população geral, digamos assim. A Karina perguntou se a angiotoma e score de cálcio são custo-efetivos na nossa realidade, mesmo podendo mudar a conduta. Eu vou falar em relação à investigação da doença coronariana nos pacientes sintomáticos, pelo menos. Fala, por favor, Edu. A diretriz do NICE, que é a diretriz inglesa, ela elegeu o score de cálcio, na verdade elegeu a angiotomografia de coronária exatamente pela custo-efetividade dela como método de escolha de eleição para investigação de doença coronariana, diferente da diretriz europeia e da nossa recomendação de a gente faz uma probabilidade pré-teste depois disso escolhe o método. Na diretriz inglesa do NICE, você, no paciente sintomático, você começa exatamente com angiotoma e a partir daí você parte para os demais métodos. O Márcio Sommer Bittencourt, a gente podia chamar ele também para dar uma aula. Ele tem um trabalho publicado no Circulation exatamente sobre isso, mostrando o papel da angiotomografia nesse cenário da investigação, e você consegue evitar muitos CATs se você usar bem a angiotomografia. O problema é que ela é mal utilizada. O indivíduo pede angiotomo, vê qualquer lesão e pede um CAT. Eu digo para os residentes que se você for pedir um CAT para qualquer lesão na angiotomo, não peça. Significa que você não sabe usar angiotomo. Se você não sabe usar um método, não use. Exatamente. Você sabe que eu participei de algumas mesas redondas com o Márcio. Eu perguntei a ele mais de uma vez se ele recomendaria a angiotomografia ao invés do score de cálcio em alguma situação, em paciente assintomático, né? E ele falou muito, assim, muito excepcionalmente. Por exemplo, perguntei na história familiar, né? História familiar de DAC muito precoce. Ele falou, acho que talvez em casos muito excepcionais, talvez uma DAC extremamente prematura na família, mas em geral ele é muito confiante no score 0,
né, no poder desse score zero que em paciente assintomático. Então, achei... O poder do score zero compete com IgG positiva para COVID, né? É isso aí. Não sei o Score que é zero é melhor de você melhor. ter na Score vida. zero é melhor. Score zero, pelo menos, dura mais, né? E para finalizar, a Vivi, alguém pode fazer mais alguma pergunta que a gente vai falar, mas uma pergunta que sempre fazem, né? Eu já vou deixar claro a posição que a gente tem, score diferente de zero ou doença estabelecida, normalmente não se fica repetindo a tomografia ou mesmo a score de cálcio para seriar isso a gente já sabe. Mas na presença de score de cálcio zero, normalmente a gente repete, a gente sabe que tem alguns trabalhos avaliando isso. De quanto em quanto tempo a gente repete um score de cálcio num paciente que tem score de cálcio zero? Então, essa é uma boa pergunta, Edu. No paciente com score zero e que não usa estatina, né? Você poderia repetir em 5 anos. Acho que não existe, assim, realmente nada muito robusto nesse sentido de que esse intervalo, mas geralmente essa questão de intervalo é muito difícil de avaliar, mas em 5 anos, score zero, principalmente se o paciente não estiver usando estatina, seria um bom intervalo. Mas realmente naquele indivíduo que usa, que tem já o score positivo, não existe nenhuma indicação para se repetir o score. Eu acho, e assim, a maioria da literatura acha que não tem nenhum benefício. Você não vai ter nenhum benefício, principalmente porque você já, a não ser que você tenha pedido o score de cálcio, ele tenha sido zero, se você pediu num paciente muito jovem, né? Mas assim, aí você, enfim, quer repetir, mas geralmente não tem nenhuma indicação de se repetir. Ótimo. Agora de verdade, né? Já foi a saideira, agora a expulsadeira. Só 2 perguntas colocaram aqui. Uma da Letícia, né, minha conterrânea, R2 da cardiologia, ali do Instituto do Coração. Ela pergunta sobre a dosagem de LPAzinha, né, de lipoproteína A. A diretriz europeia recomenda pelo menos uma vez na vida, e se caso ela esteja elevada, se ela passa a ter alvo terapêutico com uso de estatina. Então, você sabe que essa questão da LPA na diretriz europeia foi bem interessante, porque eles não têm assim um embasamento muito forte para ter essa medida de LPA para todo mundo, né? O fato é que, assim, se você tiver, obviamente, você tem uma predição de risco com essa LPA. Agora, a mudança terapêutica, veja, esse paciente, a LPA alta geralmente vai levar a um LDL colesterol alto, né? Porque, obviamente, o LDL colesterol da LPA, ele é considerado no LDL colesterol quando você mede, né? Então, você provavelmente já tem uma terapia com base no... assim, a despeito dessa LPA alta, né? Mas, assim, ela pode ajudar você, talvez, se o paciente tem um risco baixo e por acaso ele fez uma LPA e vem uma LPA alta, você pode eventualmente modificar essa terapia. Agora, se você já tem um paciente totalmente otimizado, essa LPA alta, ela não é um alvo terapêutico ainda, né? Então, existirá uma medicação específica para LPA alta, né? Que está aí em fase 2 ainda, tem estudos em fase 2, vai ter fase 3 também, mas por enquanto ela não é um alvo terapêutico. Então, por enquanto ela estratificou o paciente, ajudou você a estratificar, você vai lá intensificar a estatina, mas é isso, né? Boa. E por fim, a pergunta da Dani Calderaro, né, sua colega de residência, onde ela pergunta que os pneumos recomendam rastreio periódico de CA de pulmão em tabagistas com tomo, né, de baixa radiação, de acordo com a faixa etária. Ela pergunta se você conhece algum protocolo integrado de análise de score de cálcio oportunamente nesse contexto. Então, Dani, eu acho que é uma boa pergunta. Você sabe que, por exemplo, lá no Fleury, quando a gente faz check-up e o paciente ele tem indicação dos dois, né? Então, por exemplo, ele é um risco intermediário, né? Mas ele também teve um tabagismo aí por pelo menos 30 anos maço, a gente faz só um, né? Só um deles, porque realmente senão ele teria indicação de fazer o score e teria a tomo de baixa carga, né? Então, a gente tenta fazer pelo menos o TC score, que aí ele vai dar, enfim, uma avaliação pulmonar, né?
que não vai ser perfeita, mas já vai dar o score de cálcio. E o score de cálcio, como ele não vai ser repetido em vários anos, talvez ele seja mais benéfico nesse momento, né? Mas é uma boa pergunta, não sei de nenhum protocolo integrado, assim, mas só dessa decisão difícil, né, para não fazer 2 tomos. Bom, gente, eu acho que foi excelente, eu acho que a discussão, a gente passou do tempo, mas foi muito, muito bom, como a Vivi falou, renderia aqui uma discussão a noite inteira nesse cenário que é tão palpitante. Eu sempre digo nas reuniões e para os residentes que a grande frustração da prevenção, lato sensu, é que quando tudo dá certo não acontece nada, né? Porque a prevenção é isso, né? Você dá remédio para não acontecer nada. Você não vai ver que você fez bem, né? Diferente de um paciente sintomático, onde você melhora sintoma, revasculariza, tira com a mão. De fato, no cenário da prevenção, você estabelece uma estratégia, você dá medicação para acontecer o quê? Nada. Absolutamente nada. E quando você é muito bem sucedido, nada acontece. Então, isso acaba sendo de fato um pouco frustrante, mas é muito bom saber que a gente tem uma boa evidência para usar isso, porque é engraçado, Vivi, que o charlatanismo, né, como a gente usou no termo, a picaretagem, ele floresce onde a evidência falha, né? É verdade. De fato, onde a gente falha, onde a evidência é pequena, é onde floresce esse tipo de conduta pouco ortodoxa, e é por isso que nós, médicos, cardiologistas, que nos baseamos numa boa evidência, precisamos deixar sempre claro esse real benefício e o que a evidência fala, para que a gente evite a proliferação, né, como o Pablo colocou na chamada, né, do tipo machine gun, né, metralhadora, de sair pedindo exame aleatoriamente, porque essa não é a conduta mais correta. Eu agradeço a Vivi por ter aceitado esse desafio, né, de dar essa aula. Agradeço a presença de todos, né? Hoje a gente teve uma excelente participação, né, de mais de 150 pessoas aí durante essa apresentação. A gente vai ficar usando agora essa plataforma de aula, que eu acho que é mais fácil, na verdade, de manejo para esse modelo de aula. E eu convido a todos para as nossas reuniões, às terças atualmente, talvez a gente modifique para as quintas, e às sextas-feiras a discussão de artigo, as aulas ao meio-dia, né? E de fato, queria dar uma boa noite a todos e agradecer pela presença de todos e aqueles que participaram. Mais uma vez, Vivi, muito obrigado pela brilhante aula e muito obrigado a todos os presentes. Um abraço. Imagina, Edu, foi um prazer enorme. Obrigada a vocês pela chance. Obrigada.